Era para ser apenas mais uma aparição real. O príncipe William sorrindo, acenando e saindo em seu elegante carro enquanto flashes de câmeras disparavam ao redor. Mas, momentos depois do evento, tudo mudou. Um assessor real correu em sua direção. Os rostos empalideceram e sussurros se espalharam como fogo em palha seca. Algo chocante foi encontrado dentro do carro do príncipe William, algo que ninguém esperava. A segurança isolou rapidamente a área e a atmosfera tranquila da realeza tornou-se tensa e apreensiva. O que descobriram lá dentro deixou até mesmo os funcionários mais leais sem palavras. Não foi apenas perturbador, foi algo que poderia mudar para sempre a forma como as pessoas viam o futuro rei. Junte-se a nós para explorar. Uma noite que mudou tudo. O grande salão de baile brilhava como se 1000 estrelas tivessem caído do céu. Lustres de cristal pendiam do teto, sua luz dançando sobre o piso de mármore tão polido que parecia um espelho. Lá fora, flashes de câmeras não paravam. Repórteres se aglomeravam contra as cordas de veludo, suas vozes se elevando em entusiasmo à medida que carros de luxo chegavam um após o outro. Esta noite não era apenas mais um evento da realeza, era uma das noites mais importantes do ano. Uma celebração que reuniu líderes mundiais, embaixadores e as pessoas mais poderosas da Grã-Bretanha. Todos os que importavam estavam lá, vestidos com suas melhores roupas, esperando para vislumbrar a realeza. O príncipe William saiu do carro e a multidão explodiu em aplausos. As câmeras disparavam como gotas de chuva em uma tempestade. Ele vestia um terno azul marinho impecavelmente alinhado, sua postura ereta e confiante enquanto acenava para a multidão reunida. Seu sorriso era caloroso, do tipo que fazia as pessoas se sentirem como se estivessem sendo cumprimentadas pessoalmente, mesmo com centenas de olhos observando cada movimento seu. Ele atravessou a entrada com uma desenvoltura prática, parando para cumprimentar as autoridades enfileiradas no tapete vermelho. Cada saudação parecia natural, cada conversa breve, mas genuína. Para o mundo que o observava, ele era a personificação da graça real, calmo, sereno e completamente no controle da situação. Mas alguém notou algo diferente. Catherine caminhava ao lado dele, deslumbrante em um elegante vestido que brilhava suavemente sob as luzes. Seu cabelo estava impecavelmente penteado, e seu sorriso radiante para as câmeras. No entanto, seus olhos, aqueles olhos observadores que não deixavam escapar nada, continuavam a se voltar para o marido. Ela o conhecia melhor do que qualquer outra pessoa naquela sala. Ela conseguia ler os mínimos sinais que os outros jamais perceberiam. O jeito como seu sorriso não chegava aos olhos, a leve tensão nos ombros, o jeito como olhava para o relógio quando pensava que ninguém estava olhando. Algo o incomodava, algo que ele escondia sob camadas de treinamento real e deveres públicos. Ao longo da noite, William se moveu pela multidão como água fluindo rio abaixo. Ele ria nos momentos certos, assentia pensativamente durante conversas sérias e posava para fotografias com diplomatas visitantes. Cada minuto era coreografado, cada palavra cuidadosamente escolhida. Era para isso que ele havia sido treinado desde a infância. Representar a coroa com dignidade, independentemente do que sentisse por dentro. Catherine permaneceu por perto, interagindo com os convidados, mas mantendo sempre um olhar atento em William. Quando seus olhares se cruzaram do outro lado do salão, ela o encarou com um olhar interrogativo. Ele respondeu com um leve aceno de cabeça, uma mensagem silenciosa que dizia: "Agora não, aqui não." O que quer que o estivesse incomodando teria que esperar até que estivessem a sós. As horas passaram num turbilhão de apertos de mão e conversas educadas. Garçons circulavam com desenvoltura entre os convidados, carregando bandejas de prata com champanhe. Um quarteto de cordas tocava música suave num canto. Discursos foram proferidos, brindes foram feitos e, durante todo o tempo, William manteve a compostura. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o evento começou a chegar ao fim.
Os convidados começaram a se dirigir para as saídas, agradecendo aos anfitriões e entrando nos carros que os aguardavam. O casal real se despediu, acenando uma última vez para a multidão que ainda restava do lado de fora. A equipe de segurança se posicionou em formação, criando uma barreira protetora enquanto William e Catherine caminhavam em direção aos veículos. A comitiva estava pronta. Carros pretos e elegantes estavam perfeitamente alinhados, motores funcionando silenciosamente, motoristas atentos e preparados para a partida. Catherine foi conduzida primeiro até seu carro. Ela hesitou, olhando para William com a preocupação ainda estampada no rosto. Ele acenou com a cabeça, tranquilizando-a, embora o gesto lhe parecesse vazio. Ela entrou e a porta se fechou com um baque suave e caro. William aproximou-se do seu carro, cumprimentando o segurança que lhe abriu a porta. O ar da noite estava fresco contra a sua pele. Um alívio bem-vindo depois de horas no salão de baile lotado. Ele parou por um instante, respirando fundo, e então entrou no banco de trás. A porta se fechou atrás dele com aquele mesmo som sólido, o som da privacidade finalmente restaurada, do dever cumprido. Ele se recostou no banco de couro, fechando os olhos por um instante. A tensão em seus ombros começou a diminuir, ainda que minimamente. Mas algo parecia errado. Não era nada que ele conseguisse definir a princípio, apenas um sussurro de inquietação que lhe subia pela espinha. O ar dentro do carro parecia diferente de alguma forma, carregado com uma energia que não lhe pertencia. Um silêncio estranho o envolveu, daquele tipo que faz o coração acelerar um pouco sem motivo aparente. Através da janela escura, um dos funcionários deu uma olhada para dentro durante uma ronda de rotina. Seu olhar casual se transformou em um olhar fixo. Sua expressão mudou de uma calma profissional para algo mais. Confusão. Depois alarme. Ele se endireitou de repente, levando a mão ao rádio. A comitiva começou a avançar, suave e ensaiada, como sempre. As rodas giravam lentamente na impecável entrada da garagem. Em segundos, estariam na estrada principal, retornando à segurança e à privacidade. Então tudo parou. Um assessor real entrou subitamente na frente do veículo da frente, com os braços erguidos. Seu rosto, geralmente sereno, demonstrava uma preocupação urgente enquanto gesticulava freneticamente, sinalizando para que a comitiva parasse imediatamente. Os freios foram acionados de forma suave, porém firme. Toda a fila de carros parou em sincronia. Os agentes de segurança viraram a cabeça em uníssono, as mãos movendo-se instintivamente em direção aos seus dispositivos de comunicação. Algo estava acontecendo, algo não planejado. E no mundo deles, não planejado significava perigoso. Um dos oficiais de segurança mais graduados saiu da formação e correu em direção ao carro de William. Seus sapatos batiam no asfalto em ritmo acelerado, enquanto ele gritava ordens para a equipe ao seu redor. Outros guardas responderam instantaneamente, formando uma estrutura mais compacta, com os olhos atentos a tudo e a todos. A confusão se espalhou entre os espectadores restantes. As câmeras que estavam abaixadas de repente se ergueram novamente, tentando capturar o que quer que estivesse acontecendo. Mas os guardas foram mais rápidos, avançando rapidamente para bloquear todos os ângulos, criando uma barreira humana entre o carro real e os olhares curiosos. O motorista do carro de William saiu, com o rosto pálido. Ele caminhou com as pernas trêmulas em direção ao guarda mais próximo, inclinando-se para sussurrar algo que fez os olhos do guarda se arregalarem. Qualquer que fosse a mensagem trocada entre eles, era séria o suficiente para fazer o veterano agente de segurança parecer genuinamente preocupado. Dentro do carro, Catherine percebeu a parada repentina. Ela se virou no banco, tentando ver o que estava acontecendo. Pela janela, podia ver a movimentação incomum ao redor do veículo de William. Guardas correndo. Pessoas sussurrando com urgência, a comitiva parada quando deveria estar em movimento. William, sentindo o carro parar inesperadamente, abriu a porta ligeiramente.
O ar fresco invadiu o interior quando ele se inclinou para fora o suficiente para ver o que estava acontecendo. Ele chamou o policial mais próximo. Ninguém lhe respondeu diretamente. Em vez disso, os guardas continuaram suas consultas apressadas, falando em voz baixa, mas com um tom inconfundível de alarme. Um deles apontou através da porta do carro, ainda aberta, para o banco de trás, onde William estivera sentado. William se virou para olhar, seguindo o gesto do policial. Ali, no banco de trás, ao lado de onde estivera momentos antes, havia algo que não pertencia àquele lugar. Estava parcialmente escondido sob uma pasta de documentos, visível o suficiente para ser notado, mas misterioso o bastante para causar preocupação. À primeira vista, o objeto parecia comum, mas estava completamente fora de lugar. Como havia chegado ali? Quem o colocara ali? E, mais importante, o que era? Um guarda sênior aproximou-se da porta do carro, com o rádio pressionado contra a orelha. Olhou para o objeto misterioso, depois para William e, em seguida, de volta para o objeto. Seu maxilar se contraiu ao tomar uma decisão. Precisamos ligar para o palácio imediatamente, disse ele, com uma voz firme, porém grave. A descoberta que mudou tudo. O agente de segurança moveu-se com precisão meticulosa, suas mãos enluvadas alcançando o interior do carro como se manuseasse algo que pudesse se quebrar a qualquer momento. Ele retirou o objeto misterioso, examinando-o brevemente sob a luz tênue do interior antes de deslizá-lo para dentro de um envelope lacrado. Seu rosto permaneceu inexpressivo, profissionalmente neutro, mas suas mãos o traíram. Eles se moviam um pouco rápido demais, com um toque de urgência que falava mais alto que palavras. Ao redor da comitiva, a atmosfera se transformou. O que era rotina de repente se tornou carregado de uma tensão elétrica que todos podiam sentir, mas ninguém conseguia explicar. Mais guardas apareceram, formando um círculo mais fechado ao redor do carro de William. Seus corpos se tornaram muralhas, seus olhos atentos e inquisitivos. Os poucos curiosos restantes foram empurrados para mais longe, conduzidos com firmeza, mas educadamente, para longe da cena. As câmeras foram abaixadas, as perguntas ficaram sem resposta. Fosse o que fosse que estivesse acontecendo ali, era evidente que ninguém fora da equipe de segurança deveria ver. William inclinou-se para a frente em seu assento, tentando vislumbrar o que o policial segurava. O envelope já estava lacrado, mas por um breve instante, quase um piscar de olhos, ele o viu. Aquele olhar fugaz foi suficiente para lhe roubar a cor do rosto. Sua expressão mudou como nuvens que cruzam o céu velozmente. Primeiro veio a confusão, suas sobrancelhas se franzindo enquanto sua mente tentava processar o que seus olhos lhe haviam mostrado. Depois veio algo mais profundo, algo que parecia quase incredulidade. Sua boca se abriu ligeiramente como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele simplesmente encarou o envelope agora firmemente nas mãos do guarda. Catherine saiu do próprio carro no instante em que percebeu que algo estava muito errado. Caminhou rapidamente em direção a William, esquecendo-se do elegante vestido, com a única preocupação estampada no rosto. Ela se aproximou dele e se inclinou, sua voz baixando para um sussurro que só ele podia ouvir. O que foi? O que eles encontraram? William se virou para olhá-la e ela viu algo em seus olhos que a fez prender a respiração. Não era exatamente medo, mas algo igualmente perturbador. Uma profunda confusão misturada com reconhecimento, como se tivesse visto um fantasma que pensava estar enterrado há muito tempo. Balançou a cabeça lentamente, incapaz ou relutante em expressar em palavras o que pensava. Como poderia explicar algo que nem ele mesmo compreendia completamente? Como poderia dar voz a pensamentos que pareciam impossíveis, mesmo quando as evidências sugeriam o contrário? Mas a descoberta não havia terminado. Mais 2 agentes de segurança entraram no carro, realizando uma busca minuciosa em cada superfície, cada compartimento, cada espaço onde algo pudesse estar escondido.
Eles se moviam sistematicamente, seu treinamento evidente em cada movimento cuidadoso. E, à medida que buscavam, encontravam mais coisas. Um papel dobrado enfiado no bolso do assento, um pequeno objeto preso entre as almofadas. Cada nova descoberta provocava conversas sussurradas entre os guardas, trocas de olhares urgentes, chamadas de rádio feitas em códigos que Catherine e William não conseguiam decifrar. O que quer que tivesse sido colocado naquele carro não fora por acaso. Isso foi deliberado, planejado e executado por alguém que tinha acesso a um veículo real, um pensamento que causou arrepios em todos os presentes. A falha de segurança por si só já era grave o suficiente, mas a natureza do que estavam encontrando sugeria algo muito mais complexo do que uma simples falha de protocolo. William observava tudo se desenrolar com crescente inquietação. Sua mente percorria as possibilidades, cada uma mais perturbadora que a anterior. Ele pensou em todas as pessoas que estiveram perto do carro esta noite, em todas as mãos que poderiam tê-lo tocado, em todos os momentos em que a segurança poderia ter se distraído com o caos do ocorrido. Finalmente, quando a busca terminou e todos os itens foram assegurados e documentados, William falou. Sua voz era tão suave que Catherine teve que se inclinar para mais perto para ouvi-lo. Isso não pode ser possível! As palavras pairavam no ar entre eles, carregadas de implicações que nenhum dos dois queria explorar. Mas, possível ou não, era real. Estava acontecendo. E agora eles tinham que encarar o que quer que isso significasse. Um conselheiro sênior apareceu ao lado de William, com o rosto sério. Vossa Alteza Real, precisamos retornar ao palácio imediatamente! William assentiu com a cabeça, ainda com o olhar atordoado. Catherine segurou seu braço, oferecendo apoio silencioso enquanto eram conduzidos de volta aos seus veículos. Desta vez, não haveria separação. Ela entrou no carro ao lado dele e ninguém sugeriu o contrário. O comboio começou a se mover novamente, mas tudo parecia diferente agora. A partida tranquila do ensaio havia sido substituída por algo urgente e tenso. Os carros se moviam mais rápido do que antes, seus faróis traçando rastros nítidos na escuridão. O restante do tráfego foi contido, os cruzamentos liberados com antecedência. Eles não estavam apenas viajando. Eles estavam fugindo. Dentro do carro, o silêncio envolvia William como um casaco pesado. Ele permaneceu completamente imóvel, o rosto voltado para Ashton, observando a cidade passar rapidamente. A luz dos postes projetava padrões de luz e sombra em seu rosto, fazendo-o parecer mais velho, como se estivesse sobrecarregado por pensamentos que Catherine só podia imaginar. Sua mão o encontrou na escuridão entre eles. Seus dedos estavam frios e se fecharam em torno dos dela, com um aperto que expressava necessidade, gratidão por uma âncora em um mundo repentinamente incerto. A mente de William havia viajado para muito além do momento presente. Ele se lembrava de coisas que havia deixado de lado, descartadas como insignificantes ou mera coincidência. Uma carta que chegara meses atrás, sem remetente, com palavras enigmáticas, mas de alguma forma ameaçadoras. Um encontro estranho em outro evento. Uma pessoa que o olhou com olhos que sabiam demais. Uma mensagem não rastreável que apareceu em uma linha segura, breve e misteriosa. Na época, a segurança investigou cada incidente e não encontrou nada de concreto. A carta foi analisada e arquivada. O estranho nunca foi identificado na multidão. A mensagem foi rastreada até um beco sem saída. Cada evento isoladamente parecia insignificante. Mas, em conjunto, vistos através da lente da descoberta desta noite, eles formaram um padrão. Alguém estava observando. Alguém estava planejando. E esta noite, essa pessoa fez sua jogada. Catherine observou o rosto do marido, vendo as engrenagens girando em seus olhos. Ela apertou sua mão suavemente. Uma pergunta silenciosa, uma oferta de apoio sem palavras. Mas ela também o conhecia bem o suficiente para esperar.
Ele compartilharia quando estivesse pronto, quando tivesse organizado o caos em sua própria mente. As torres do Palácio de Buckingham apareceram à distância, iluminadas contra o céu noturno. Normalmente, a visão trazia conforto, um retorno à segurança, ao lar. Mas naquela noite, até mesmo as muralhas do palácio pareciam menos seguras do que naquela manhã. Conforme se aproximavam, William finalmente falou novamente. Sua voz mal passava de um sussurro. Alguém está tentando enviar uma mensagem. Catherine sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de mensagem? Mas William não respondeu. Talvez ele ainda não soubesse. Ou talvez a resposta fosse perturbadora demais para ser dita na escuridão de um carro em movimento, mesmo para ela. O envelope contendo os itens misteriosos havia sido enviado às pressas. A essa altura, já estaria nas mãos da equipe de segurança máxima do palácio, sendo examinada, analisada e testada em busca de qualquer coisa que pudesse revelar sua origem ou propósito. A comitiva passou pelos portões do palácio, que se fecharam imediatamente atrás deles com um som grave e definitivo. No pátio, um pequeno grupo aguardava, apesar do horário avançado. Os principais assessores reais estavam reunidos em um grupo compacto, com semblantes sérios. O chefe de segurança também estava presente, com a postura rígida, demonstrando preocupação profissional. Quando o carro de William parou, ele respirou fundo, endireitando os ombros. O que quer que viesse a seguir, o que quer que aqueles objetos significassem, qualquer que fosse a mensagem que alguém tentasse transmitir, ele a enfrentaria. Ele era um príncipe, treinado desde o nascimento para momentos de crise. Segredos nas sombras. A sala privada no coração do Palácio de Buckingham testemunhou inúmeros momentos históricos, mas esta noite carregava um peso diferente. Cortinas pesadas bloqueavam a visão do mundo além das janelas. A porta estava trancada, vigiada do lado de fora. Lá dentro, um pequeno círculo de pessoas se reunia em torno de uma mesa polida, com os rostos contorcidos de preocupação. William estava sentado na cabeceira da mesa, Catherine ao seu lado, com a mão repousando levemente em seu braço. Ao redor deles estavam apenas os funcionários de maior confiança, o chefe de segurança, 2 conselheiros seniores que serviam a família real há décadas e o secretário particular, cuja discrição era inquestionável. Eram pessoas que haviam provado sua lealdade ao longo de anos de serviço, pessoas que entendiam que o que acontecesse naquela sala jamais sairia dela. O envelope lacrado repousava no centro da mesa como uma serpente adormecida, de aparência inocente, mas potencialmente perigoso em seu conteúdo. Todos o encaravam, ninguém demonstrando qualquer intenção de ser o primeiro a se mexer. Por fim, o chefe de segurança calçou um novo par de luvas e estendeu a mão. Rompeu o lacre lenta e cuidadosamente, como se qualquer movimento brusco pudesse desencadear uma catástrofe. A sala prendeu a respiração, enquanto ele abria o envelope e começava a retirar o conteúdo, colocando cada item sobre a mesa com meticulosidade. Uma fotografia antiga, com as bordas desgastadas e ligeiramente amareladas pelo tempo. Uma carta, dobrada e amassada como se tivesse sido lida muitas vezes. E algo mais, um pequeno cartão com um símbolo estranho, intrincado e desconhecido, desenhado com o que parecia ser tinta desbotada. William inclinou-se para a frente, com os olhos fixos nos objetos. Enquanto os examinava, sua expressão se transformou. A máscara profissional que usara a noite toda se quebrou e caiu, revelando emoções genuínas por baixo. Sua respiração acelerou. Suas mãos, que repousavam sobre a mesa, começaram a tremer levemente. Catherine percebeu a mudança imediatamente. Ela se aproximou, seus olhos examinando o rosto dele com crescente alarme. O que quer que ele estivesse vendo, o que quer que aqueles objetos significassem para ele, aquilo estava atingindo profundamente lugares que ele geralmente mantinha cuidadosamente protegidos. A fotografia mostrava uma mulher que William reconheceria em qualquer lugar. Sua mãe, a princesa Diana, parecia jovem e radiante,
Mas ela não estava sozinha na foto. Ela estava ao lado de alguém cujo rosto havia sido cuidadosamente obscurecido, como se tivesse sido raspado deliberadamente. O contexto sugeria privacidade, intimidade, um momento jamais destinado ao público. A carta era mais difícil de ler, sua caligrafia elegante, porém apressada. Apenas fragmentos eram legíveis. Mas aqueles fragmentos continham nomes, datas e referências que fizeram com que todos na sala trocassem olhares desconfortáveis. Não se tratava apenas de correspondência antiga. Era algo relacionado a eventos que eles consideravam resolvidos há muito tempo, a questões que acreditavam já terem sido respondidas. E o símbolo, nenhum deles o reconheceu imediatamente, mas sua presença parecia intencional, significativa. Ele reapareceu na parte inferior da carta, desenhado com a mesma caligrafia cuidadosa que havia escrito as palavras acima. William estendeu a mão com dedos trêmulos e pegou a fotografia. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele contemplava o rosto da mãe, congelado no tempo, feliz em um momento que ele jamais conhecera. Seu maxilar se contraiu enquanto ele lutava para controlar as emoções que ameaçavam dominá-lo. Um dos conselheiros seniores pigarreou suavemente. Vossa Alteza Real, precisamos determinar se esses itens são autênticos. O William assentiu sem levantar o olhar, ainda absorto na fotografia. Quando ele finalmente falou, sua voz estava embargada pela emoção. Eles são reais! Eu posso sentir. A mão de Catherine apertou o braço dele, tentando ancorá-lo no momento presente. Ela olhou para os objetos espalhados à sua frente e sentiu o coração apertar. Quaisquer que fossem os segredos que esses objetos guardavam, eles estavam prestes a virar o mundo deles de cabeça para baixo. Se isso for real, muda tudo, disse William baixinho, finalmente colocando a fotografia de lado. As palavras pairaram sobre a sala, como neve caindo, silenciosas, mas transformadoras. Todos compreenderam as implicações. Se esses itens fossem genuínos, se apontassem para verdades que haviam sido ocultadas ou negadas, então o alicerce do que pensavam saber poderia estar construído sobre areia movediça. O chefe de segurança falou com calma e autoridade. Vamos iniciar uma investigação completa imediatamente, com total discrição, sem vazamentos para a mídia, sem envolvimento externo. Em menos de 1 hora, a segurança do palácio entrou em ação com eficiência silenciosa. Todas as pessoas que estiveram perto do carro de William naquela noite foram discretamente contatadas e levadas para interrogatório. Funcionários, coordenadores do evento, seguranças e até mesmo os motoristas foram entrevistados com cortesia, mas com atenção minuciosa aos detalhes. Imagens de câmeras de todos os ângulos foram analisadas, hora após hora de gravação examinada em busca de qualquer coisa incomum. A equipe de segurança trabalhou a noite toda, com os olhos ardendo de tanto olhar para as telas, procurando o momento em que alguém tivesse colocado aqueles itens no veículo real. E então, o encontraram. Um homem flagrado pelas câmeras por apenas alguns segundos, movendo-se perto do carro de William durante um breve instante em que os guardas estavam distraídos pela multidão. Ele vestia roupas comuns, nada que chamasse a atenção. Seu rosto estava parcialmente escondido por um boné abaixado. Ele se movia com propósito, mas sem pressa, estendendo a mão para dentro do carro e retirando-a com a mesma rapidez, desaparecendo na paisagem antes que alguém o notasse. A equipe de segurança tentou melhorar a imagem para identificá-lo, mas o ângulo estava errado e a qualidade muito ruim. Ele era um fantasma. Estava lá e sumiu, deixando para trás apenas perguntas e os objetos misteriosos que chocaram a todos. William assistiu à gravação repetidamente, estudando os movimentos do homem desconhecido, tentando encontrar significado naquele breve vislumbre. Quem era aquela pessoa? O que ele queria? E, mais importante, como ele sabia de coisas que deveriam ter permanecido ocultas? Ele se sentia dividido entre duas emoções poderosas que guerreavam dentro dele.
O medo sussurrava que algumas verdades eram perigosas, que investigar poderia desencadear forças que seria melhor deixar em paz. Mas a raiva ardia com mais intensidade, insistindo que ele merecia saber que alguém estava brincando com a história de sua família e que não toleraria isso. Catherine permaneceu ao seu lado durante todo o processo, uma presença constante quando tudo parecia incerto. Ela mal sabia que, às vezes, apoiar significava simplesmente estar presente, sem tentar consertar o que não podia ser facilmente reparado. Ela se certificava de que as crianças não percebessem a crise que se desenrolava ao seu redor, protegendo sua inocência mesmo enquanto se preocupava com o futuro delas. A noite se aprofundava, estendendo-se em direção ao amanhecer. A maior parte do palácio dormia, alheia ao drama que se desenrolava em aposentos escondidos. William finalmente se retirou para seu escritório particular, exausto, mas incapaz de descansar. Sua mente fervilhava de perguntas, possibilidades e medos que ele não conseguia expressar nem mesmo a Catarina. Ele estava sentado na escuridão, olhando para o nada, quando seu celular pessoal vibrou. O som pareceu incrivelmente alto no silêncio do quarto. Ele o atendeu, esperando uma mensagem da segurança com alguma atualização. Em vez disso, encontrou uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 6 palavras, mas que o atingiram como um golpe físico. Agora você sabe onde tudo começou. Suas mãos apertaram o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele leu a mensagem novamente, e mais uma vez, como se a repetição pudesse revelar algum significado oculto. Alguém lá fora sabia o que ele havia descoberto. Alguém estava observando, esperando, orquestrando toda aquela situação. A busca pela verdade. A luz da manhã filtrava-se pelas altas janelas do arquivo real, projetando longas sombras sobre fileiras de antigos armários e prateleiras, repletas de volumes encadernados em couro. Esta parte do palácio raramente recebia visitantes. Partículas de poeira dançavam sob a pálida luz do sol, intocadas por anos até aquele dia. William entrou sozinho, tendo dispensado sua equipe de segurança habitual com firme, porém gentil insistência. O que ele precisava fazer ali exigia privacidade, silêncio e a liberdade de procurar sem olhares curiosos observando cada movimento seu. A arquivista, uma mulher que trabalhava no palácio havia 30 anos, cumprimentou-o com surpresa, mas não fez perguntas. Os membros da realeza que vinham em busca de documentos antigos sempre tinham seus motivos. Ele fez seu pedido com cuidado, mantendo a voz firme apesar da turbulência que o consumia por dentro. Arquivos da época de sua mãe. Documentos intocados desde o final dos anos 90, correspondências pessoais, anotações de reuniões, qualquer coisa que pudesse ter sido lacrada após a morte dela. As sobrancelhas da arquivista se ergueram levemente, mas ela assentiu e desapareceu no labirinto de prateleiras. William esperou, com o coração batendo mais rápido a cada minuto que passava. Ele mal havia dormido depois de receber aquela mensagem misteriosa. Sua mente trabalhou a noite toda conectando os pontos, seguindo fios de memória e intuição que o levavam de volta a este momento. Quando a arquivista retornou, ela trazia várias caixas. Os rótulos desbotaram com o tempo. Ela os colocou sobre uma mesa comprida e o deixou sozinho em silêncio, compreendendo, sem que lhe fosse dito, que se tratava de um assunto particular. William abriu a primeira caixa com as mãos ansiosas por um aperto de mãos, mas relutantes em ceder. Lá dentro havia pilhas de papéis, fotografias e pastas organizadas por data. Ele começou a examiná-las metodicamente. Embora seus olhos buscassem desesperadamente por algo que correspondesse ao que vira na noite anterior, as horas se passaram. A manhã se estendeu até a tarde e, lenta e dolorosamente, um padrão começou a surgir. Cartas escritas com a caligrafia inconfundível de sua mãe, algumas marcadas com símbolos nas margens. O mesmo desenho intrincado que aparecera no cartão encontrado em seu carro.
Anotações de reuniões que mencionavam preocupações com privacidade, com confiança, com pessoas que poderiam não ter as melhores intenções, documentos que sugeriam que Diana estava ciente de coisas que aconteciam ao seu redor, ameaças, tanto sutis quanto diretas, que ela tentara documentar e contra as quais tentara se proteger. O peito de William apertou ao ler as palavras que sua mãe havia escrito décadas atrás. A voz dela ressoava nas páginas. Forte, mas preocupada, amorosa, mas cautelosa. Ela sabia de algo. Ela temera algo. E tentara deixar um rastro, um aviso para aqueles que pudessem precisar dele mais tarde. Seu telefone vibrou, arrancando-o das profundezas do passado. O nome de Catherine apareceu na tela. Ele respondeu, com a voz rouca devido a horas de silêncio. Ela falou rápido, com urgência. Ela vinha realizando sua própria investigação, examinando os pertences pessoais de Diana guardados em outra parte do palácio. Entre os itens, encontrou cadernos repletos de pensamentos e observações particulares. E ali, espalhados pelas páginas, estavam aqueles mesmos símbolos, desenhados repetidamente, às vezes sozinhos, às vezes acompanhando nomes ou datas que claramente significavam algo importante. William fechou os olhos, as peças se encaixando com terrível clareza. Alguém próximo à família sabia sobre esses símbolos e havia compreendido seu significado. Alguém tinha acesso a informações que deveriam ter permanecido trancadas a 7 chaves para sempre. Naquela noite, enquanto a escuridão se instalava novamente sobre o palácio, William tomou uma decisão. Ele precisava de respostas que não podiam ser encontradas em documentos antigos e arquivos esquecidos. Precisava falar com alguém que tivesse estado lá, que tivesse conhecido sua mãe durante aqueles tempos difíceis. O homem que ele procurava era idoso, aposentado do serviço real, mas ainda morava por perto. Ele havia sido um dos conselheiros de Diana durante seus últimos anos, alguém em quem ela confiara quando a confiança se tornara uma raridade. William apareceu à sua porta sem avisar, e o rosto do velho empalideceu ao ver quem estava diante dele. Eles estavam sentados em uma sala de estar modesta, longe da grandiosidade dos palácios e do protocolo. William não perdeu tempo com formalidades. Ele descreveu o que havia sido encontrado em seu carro, mostrou fotos dos itens em seu celular e esperou. As mãos do velho conselheiro tremiam enquanto ele olhava para as imagens. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, debatendo-se com a lealdade e a verdade. Finalmente, começou a falar, a voz carregada de segredos guardados ao longo dos anos. Diana temia exatamente essa situação, explicou ele. Ela sabia que certas cartas e documentos em sua posse continham informações que pessoas poderosas desejariam suprimir. Ela temia que esses materiais pudessem um dia ser usados contra seus filhos, transformados em armas ou revelados em momentos oportunos para causar o máximo de danos. Ela havia tentado proteger tudo para controlar o que aconteceria com seus documentos pessoais após sua morte. Mas, no caos que se seguiu ao seu falecimento, as coisas foram dispersas, perdidas ou possivelmente levadas por pessoas que reconheciam seu valor. A carta encontrada no carro de William, confirmou o assessor com triste certeza, era uma dessas peças que faltavam. Diana escreveu o documento durante um período particularmente difícil, e ele continha alertas sobre pessoas ainda ativas no círculo real. Nomes, preocupações, observações sobre aqueles que ela suspeitava estarem agindo contra seus interesses. William ficou paralisado enquanto o quadro completo se cristalizava diante dele. A descoberta não foi aleatória. Não foi uma falha de segurança nem uma estranha coincidência. Alguém havia colocado aqueles itens deliberadamente onde ele os encontraria. Alguém queria que ele visse o que sua mãe havia escrito, que soubesse do que ela tinha medo, que entendesse que o passado não era tão tranquilo quanto todos fingiam. Mas por que agora? Depois de todos esses anos, por que trazer esses segredos à tona de forma tão dramática? O conselheiro não tinha resposta para essa pergunta.
Ele só podia oferecer o que sabia, o que havia testemunhado, o que mantivera em silêncio por décadas por respeito à memória de Diana e por medo das consequências. William partiu tão silenciosamente quanto chegara, com a mente atordoada. Dirigiu sozinho pelas ruas escuras, precisando do simples ato de controlar algo, qualquer coisa, em um mundo que de repente parecia estar fora de seu controle. De volta aos seus aposentos privados, Catherine esperou. Ela viu a verdade estampada em seu rosto antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Ela se aproximou dele, envolvendo-o em seus braços enquanto ele finalmente se permitia sentir o peso de tudo o que havia aprendido. Eles permaneceram juntos na escuridão, duas pessoas tentando desvendar um enigma que se estendia por décadas e tocava nas feridas mais profundas do passado de William. Lá fora, o palácio seguia sua rotina, alheio ao fato de que um de seus príncipes estava desenterrando verdades que haviam sido sepultadas junto com sua mãe. William recuou um pouco, olhando para Catherine com olhos que carregavam tanto dor quanto determinação. Ele sussurrou as palavras que vinham se formando em sua mente o dia todo, a constatação que mudaria tudo. Alguém quer que eu me lembre do que ela não conseguiu dizer. Quando o silêncio se torna perigoso, a reunião de emergência foi convocada antes do amanhecer. Numa sala imponente, geralmente reservada para ocasiões cerimoniais, altos funcionários do palácio reuniram-se com semblantes graves e sussurros preocupados. Estavam sentados em cadeiras de encosto alto, dispostas em semicírculo, todos os olhares fixos em William, que permanecia de pé, com a postura rígida, mal conseguindo conter a frustração. O conselheiro mais antigo, um homem que servira 3 gerações da família real, pigarreou e começou o discurso que claramente haviam ensaiado. A imagem da monarquia deve ser protegida acima de tudo. Escândalos, mesmo aqueles com raízes em um passado distante, podem prejudicar a confiança pública. A melhor conduta era o silêncio, manter os itens descobertos em sigilo, encerrar a investigação discretamente e deixar o assunto cair no esquecimento, onde deveria estar. William ouviu cada palavra, o maxilar se contraindo a cada argumento cuidadosamente elaborado em defesa do sigilo. Quando o conselheiro terminou, o silêncio tomou conta da sala como água parada, estagnado e desconfortável. Então William falou, e sua voz carregava uma firmeza cortante que fez vários funcionários se remexer nervosamente em seus assentos. Ele recusou, categoricamente, completamente, sem espaço para negociação. Queria respostas sobre quem havia se apropriado das cartas particulares de sua mãe, quem as mantivera escondidas por décadas e quem agora as usava para enviar mensagens enigmáticas. Queria justiça, não apenas para si mesmo, mas pela memória de uma mulher que fora silenciada em vida e estava sendo manipulada após a morte. A tensão na sala tornou-se quase física. Alguns conselheiros trocaram olhares que pareciam carregar significados ocultos. Outros fitavam as próprias mãos, subitamente fascinados pelos dedos. Alguns demonstravam nervosismo visível, o rosto empalidecendo, as mãos inquietas mexendo em papéis que não precisavam de ajustes. William percebia tudo. Desde criança, fora treinado para ler o ambiente, para captar os sinais sutis que revelavam o que as pessoas realmente pensavam por trás de suas palavras diplomáticas. E o que ele viu agora o perturbou profundamente. Esses homens não estavam preocupados apenas com as relações públicas. Alguns deles estavam com medo. E o medo só fazia sentido se eles tivessem algo a perder. A reunião terminou sem resolução, e os funcionários saíram com os lábios cerrados e os olhos preocupados. William ficou para trás, encarando as cadeiras vazias, imaginando qual daqueles servos de confiança poderia estar escondendo segredos. Em casa, Catherine sentiu a mudança na atmosfera como uma alteração na pressão atmosférica antes de uma tempestade. Coisas estranhas começaram a acontecer nos arredores da residência particular deles, dentro dos terrenos do palácio.
Coisas pequenas a princípio. Objetos que saíam do lugar onde ela os havia colocado. Portas que ela se lembrava de ter fechado ficaram abertas. A sensação de estar sendo observada mesmo em espaços supostamente seguros. Ela não disse nada a William a princípio, não querendo aumentar seu fardo. Mas quando ela encontrou pegadas no jardim sob a janela do quarto, pegadas frescas apesar das supostas varreduras de segurança que cobriam cada centímetro do terreno, seu instinto materno se sobrepôs ao desejo de protegê-lo da preocupação. Naquela noite, ela lhe contou tudo. Ficaram juntos no quarto, falando em voz baixa, mesmo estando sozinhos, ambos repentinamente conscientes de quão vulneráveis realmente eram, apesar de todos os guardas e protocolos destinados a protegê-los. O rosto de William escureceu de raiva e preocupação. Ele imediatamente contatou o chefe de segurança, exigindo maior vigilância e proteção, especialmente nas áreas onde seus filhos brincavam e dormiam. A solução veio 3 noites depois, em uma hora em que a maior parte do palácio dormia tranquilamente. Sensores de movimento perto da garagem particular de William dispararam um alarme, silencioso, mas imediato. Os seguranças responderam em segundos, movendo-se na escuridão com eficiência e armas em punho. Eles avistaram uma figura agachada perto do carro de William, fazendo algo que não conseguiam ver claramente de sua posição. Os guardas gritaram, identificando-se e ordenando que a pessoa parasse. Mas, em vez de obedecer, o intruso fugiu. A perseguição foi breve e caótica. A figura se movia com velocidade surpreendente pelos jardins e caminhos, claramente familiarizada com o local apesar da escuridão. Guardas a perseguiam! Gritando em rádios e coordenando a perseguição. Mas o intruso havia planejado uma rota de fuga, escapando por uma entrada de serviço que deveria estar trancada, mas que, por algum motivo, estava aberta. Quando a segurança adicional chegou ao ponto de saída, a pessoa já havia desaparecido na noite londrina, deixando para trás apenas perguntas e o som de passos correndo que se dissipavam no silêncio. Mas, na pressa para escapar, o intruso deixou cair algo. Um guarda encontrou o objeto no chão, perto de onde avistaram a figura pela primeira vez. Outro envelope, este aberto, com o conteúdo parcialmente visível. William foi acordado e levado imediatamente para a sala de segurança. Sob luzes fortes e o olhar atento de sua equipe de proteção, ele abriu o envelope completamente e retirou o que havia dentro. Outra carta, o papel velho e delicado, a caligrafia dolorosamente familiar. As palavras de sua mãe o encaravam através dos anos. Mas, ao contrário da descoberta anterior, esta carta era diferente, mais pessoal, mais crua. O texto falava de medos que ela não conseguia expressar publicamente, de verdades que tentara documentar para um futuro em que pudessem ser necessárias. E, no final, sublinhada 2 vezes como que para dar ênfase, havia uma frase que fez o sangue de William gelar. A frase enigmática insinuava assuntos inacabados, segredos que iam além de sua própria história e se estendiam até os dias atuais. Isso sugeria que o que ela temia não era apenas a sua própria segurança, mas o futuro dos seus filhos e da família que eles um dia liderariam. William leu as palavras repetidas vezes, cada leitura revelando novas camadas de significado. Sua mãe vinha tentando protegê-lo mesmo naquela época, tentando deixar pistas que um dia o guiariam através dos perigos que ela sabia que estavam por vir, mas que não conseguia nomear completamente. Algo mudou dentro dele naquele momento. Não se tratava apenas de resolver um mistério ou capturar quem quer que estivesse deixando aquelas mensagens. Tratava-se de compreender que o passado e o presente estavam entrelaçados, que antigas ameaças podiam atravessar o tempo e atingir as pessoas que ele mais amava. Ele finalmente entendeu. Não se tratava apenas do passado, mas também de proteger o futuro. A decisão cristalizou-se em sua mente com absoluta clareza.
Chega de esconderijos, chega de segredos, chega de deixar que forças desconhecidas controlem a narrativa através do medo e da manipulação. Ele revelaria tudo, independentemente do que os conselheiros quisessem, independentemente das consequências para sua própria reputação ou conforto. Na manhã seguinte, William solicitou a presença de seus conselheiros mais próximos e membros importantes da família. Eles se reuniram em uma sala de estar reservada, com a confusão evidente na maioria dos rostos. Ninguém esperava por essa reunião, e a formalidade da convocação sugeria algo significativo. William estava diante deles, Catherine ao seu lado. A presença dela, uma declaração silenciosa de união e apoio. Ele começou a falar, a voz calma, mas carregada de uma autoridade que emanava da absoluta certeza de sua decisão. Ele contou tudo. A descoberta em seu carro, a pesquisa nos arquivos, a conversa com o antigo conselheiro de sua mãe, o intruso da meia-noite, as cartas que continuavam aparecendo como fantasmas que se recusavam a permanecer enterrados. Ele relatou toda a história sem floreios ou dramatizações, apenas os fatos apresentados em sua dura e incômoda verdade. A descoberta perturbadora, explicou ele, não era uma bomba, uma arma ou qualquer coisa fisicamente perigosa. Era algo muito mais devastador emocionalmente. A prova de que as palavras íntimas de sua mãe, seus medos mais profundos e seus pensamentos mais pessoais haviam sido roubados dela. Eles haviam sido mantidos em segredo por pessoas que compreendiam seu poder e então usados ao longo dos anos para manipular e controlar, para enviar mensagens e semear o medo. Os escritos de Diana revelavam preocupações sobre pessoas que ainda mantinham influência nos círculos da realeza. Ela documentou suspeitas, registrou conversas e tentou criar um registro que pudesse um dia proteger seus filhos daqueles que não tinham seus melhores interesses em mente. E alguém havia se apropriado dessas proteções e as transformado em armas. A voz de William se fortaleceu à medida que ele continuava, sua paixão rompendo o controle cuidadoso. Ele falou sobre a confiança traída, sobre como o legado de sua mãe havia sido corrompido, sobre como as próprias palavras dela estavam sendo usadas para ameaçar e intimidar a família que ela tanto amava desde a morte. Catherine permaneceu ao lado dele o tempo todo, sua mão ocasionalmente tocando seu braço em um gesto silencioso de apoio, seus olhos percorrendo os rostos ao redor para avaliar as reações. Algumas pessoas pareciam chocadas, outras pensativas. Algumas poucas aparentavam estar visivelmente desconfortáveis. William concluiu com um juramento que ecoou pela sala como um sino. Nenhum segredo definiria sua família novamente. Nenhum medo os forçaria ao silêncio. Nenhuma ameaça, por mais cuidadosamente orquestrada que seja, os fará abandonar a busca pela verdade. Isso acaba agora, disse ele firmemente. O que quer que venha a seguir, enfrentaremos com honestidade. A sala permaneceu em silêncio depois que ele terminou. Então, lentamente, algumas cabeças começaram a assentir. Nem todos concordaram. Algumas pessoas ainda demonstravam preocupação com a reação do público e os danos institucionais. Mas nem mesmo os céticos podiam negar a força da convicção de William ou a justiça de sua indignação. Catherine apertou a mão dele, com orgulho evidente nos olhos. Quaisquer que fossem as batalhas que se aproximassem, eles as enfrentariam juntos, recusando-se a deixar a história se repetir, determinados a proteger seus filhos das sombras que assombraram as gerações anteriores. A manhã seguinte trouxe uma mudança na atmosfera que todos no palácio puderam sentir, embora poucos compreendessem sua origem. O ar parecia mais leve, como se um fardo pesado que oprimia as antigas muralhas tivesse subitamente se dissipado.